Salve, salve, meus manos, minhas manas. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para falar sobre traições. É um assunto do momento aí, né? E vou pegar o caso da Isa como exemplo, tá? Já começando a falar que não é um caso da Isa, né? Que não é sobre ela. Então, vou trazer aqui a problemática de alguns comentários que eu vejo que dentro do universo que eu navego, universo masculino, páginas de futebol, páginas de homens, e até comentários femininos dentro dessas páginas cercam muito sobre, nossa, se até a Isa é traída, nossa, mas que cara louco, trair a Isa, nossa, mas corajoso, hein, conseguir trair a Isa, nossa, mas atitude de moleque, trair a Isa grávida. E aí eu vou vendo esses comentários e o que eu quero trazer aqui é que não é sobre a Isa, gente. A gente precisa começar a nomear as coisas e tratar as coisas, encarar as coisas de frente. Não é sobre a Isa, não é sobre a Beyoncé, não é sobre todas essas mulheres que vocês já sabem que foram traídas. Sobre você que está assistindo esse vídeo, que é mulher. Não é sobre isso. É sobre nós, homens. É sobre a estrutura de como ela foi feita e como nós, homens, dentro da nossa construção de masculinidade, entende isso como algo ok. Entende isso como algo corriqueiro. Entende isso como algo cotidiano que acontece. E eu falo de um lugar muito... Eu ia falar confortável, mas não é confortável, né? Mas de quem já esteve do outro lado, né? Nesse pensamento. Mas aí eu convoco pra gente falar sobre maturidade. E aí começar a nomear as coisas. Então não é sobre a Isa, esse é o primeiro ponto. Não é sobre coragem. Porra, o cara teve coragem de trair a Isa. O cara joga no Mirassol e trai a Isa. Isso não é coragem, isso é covardia. E aí quando a gente fala, porra, o cara teve coragem de trair a Isa. E você, irmão, que tá assistindo o vídeo, que trai a sua mulher? Que é mãe dos seus filhos? Que traz sua companheira, que está lado a lado com você, que traz a mina que pegou na sua mão no momento mais difícil. Você é corajoso ou você é covarde? É disso que a gente precisa falar. A gente vai nomeando como coragem e vai parecendo que é um ato realmente de coragem. Quando que, na verdade, coragem é você assumir os seus desejos, arcando com ônus e bônus. E isso também tem a ver com maturidade. Quando a gente fala, teve atitude de moleque. Não, teve atitude de homem. Homem covarde. Moleque é outra coisa. Moleque é uma criança, adolescente que está entendendo o mundo e que muitas das vezes assume os seus desejos e arca com as consequências dos seus desejos. Um homem, quando escolhe fazer... Quando tem essa escolha... Não está sendo corajoso, ele não está sendo moleque. Se ele fosse moleque, ele arcava com ônus e bônus. E aí, gente, entendam, eu acho que a gente tem diversos caminhos para a gente poder discutir sobre isso, tá? Então, a gente sabe a construção de sociedade que a gente vive, machista, que traz toda a questão religiosa, toda a questão do amor romântico, através de filmes, de músicas, que vão atravessando a nossa adolescência, que vão atravessando a nossa infância, e vão colocando homens e mulheres em caixinhas diferentes, né? Enquanto a mulher está brincando de cuidar da casa, o homem está brincando de futebol, tendo uma atividade mais coletiva, o homem está brincando de carrinho, o homem está dentro desse lugar competitivo, né? E aí, acho que é importante a gente ir quebrando essas coisas para a gente entrar numa conversa mais profunda, que obviamente nesse vídeo a gente não vai conseguir, mas eu queria deixar alguns pontos aqui. Quando a gente está falando de desejos, né, e eu teve um podcast aí, o último que eu soltei, é curto, 14 minutos, que eu falo sobre legalização. Eu saio desde a parte da legalização em relação a questões políticas para a legalização dentro dos relacionamentos. Um pouco disso que eu estou falando. Os desejos eles vão surgir, principalmente em relações mais longas, em relações profundas, em relações que envolvem parentalidade. Os desejos em outras pessoas eles vão surgir. E aí não é só do homem, nós somos seres desejantes. Homem e mulher,
Nós somos seres desejantes. O ponto é o que a gente faz com esse desejo. E aí você tem um leque de opções. Só que em todas as opções vão ter ônus e vão ter bônus. Tudo na vida tem um preço. Resta saber se você está disposto a pagar esse preço. Você quer dar vazão para todos os seus desejos? Uma pessoa adulta não é possível dar vazão para todos os desejos. Por isso você precisa escolher muito bem que desejo que você quer dar vazão. Putz, eu não consigo ficar com uma pessoa só. Eu gosto de ter diversidade sexual, de falar com várias pessoas e tal. Então assuma esse ponto e seja uma pessoa solteira. Só que aí tem o seu ônus, que é você não construir uma família, se esse for seu objetivo. Que é você não ter uma pessoa de tanta profundidade para te dar a mão no momento que você precisa. Que é talvez se você tenha filhos, ficar mais distante do seu filho. Eu estou falando, né, do homem, né? Normalmente o filho fica com a mãe, tem a questão dos 15 dias. Ou dividir o seu filho ou sua filha. Tem todos esses pontos. Num domingo de tarde, frio, você vai sentir falta de alguém. Mas esse é o ônus da escolha que você está tendo. Putz, pra mim a família é muito importante. Muito, muito. A construção, estar perto do meu filho, ter uma pessoa que eu dou a mão de fato, que cura minhas feridas, que eu curo a ferida dela e tal. Então você vai ter que abrir mão de toda essa questão de diversidade sexual. E aí a gente está falando de construções monogâmicas, que são que a sociedade hoje, né, nos entregam a todo momento. Tá? Isso não quer dizer que você não possa dar vazão em outros tipos de desejos. Por isso que eu falo, então conversa sobre flerte. Puta, conversar pra mim é importante. Me sentir desejado, me sentir desejada é importante. Como que isso acontece dentro de uma relação sem violar acordos? Pra isso precisa ter acordo na relação. Senão não tem como você não violar acordo. Entende? Então, beleza, entendeu acordos. Porra, questão sexual tem várias formas de colocar uma terceira pessoa, de ir para uma casa de swing, de fazer várias coisas dentro do que vocês entendem que é relevante para vocês. E aí a gente parte para uma outra estrutura, a estrutura não monogâmica, que é um pouco mais profundo. Putz, eu tenho esses desejos e eu tenho a vontade de construir também. Legal, troca essa ideia com o seu parceiro ou com a sua parceira sobre uma relação não monogâmica. Só que aí, gente, entra um ponto que parece que é tudo... Tem ônus também. Tem ônus também. Que é você ouvir os desejos da sua parceira. Principalmente para os homens que têm mais essa dificuldade. Ouvir o desejo da sua parceira. Entender que ela também sente desejo, sente vontade, sente atração por outras pessoas. Negociar esses pontos. Sentir quando ela está com alguém. Conseguir bancar os seus desejos e ser sincero e transparente do que ficar na clandestinidade. Então tem vários ônus. O momento que você comunica, como que isso vai chegar na sua parceira. O momento que a sua parceira comunica, como isso vai chegar em você. Se você tem uma relação com filhos, você ficar com um filho para sua parceira sair, sua parceira ficar com um filho para você poder sair. E aí, a relação não monogâmica, vocês, assim como a monogâmica deveria ser, vocês vão criar o acordo de vocês. Mas precisa ter acordo, precisa ter conversa, precisa ter vulnerabilidade. Enquanto nós, principalmente homens, ficarmos nessa posição de não querermos assumir os ônus das coisas, num movimento muito imaturo, e não é de moleque, é de homem adulto imaturo. É de homem adulto covarde. A gente vai ficar nesse ciclo. E aí você acha que você é espertão. Você tá traindo, mas não tá dando nada. Deu pro Yuri lá, né? Mas não tá dando nada. Você acha que só a sua mãe fez filho esperto no mundo. Você acha que a sua parceira não sente desejo. Tanto quanto ingênuo, né? Mas cada um acredita na mentira que quer.